Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Meus queridos amigos e irmãos, eu me chamo Fabrício, sejam todos bem-vindos ao canal Pregador da Justiça, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar um tema um pouco polêmico, eu vejo algumas dúvidas pairando no ar sobre isso, sobre a depressão. Mas antes de falar da depressão, o que ocasiona isso, e vamos usar alguns textos bíblicos, vou pedir para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário se caso você tenha dúvida, perguntas, mande sua pergunta, tá? Para que eu possa responder também, tá bom? E não se esqueça também de curtir, deixar seu like, ok? Então o tema hoje é sobre depressão. Será que depressão é falta de fé ou não? É falta de Deus? O que é a depressão? O que causa a depressão? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos para demonstrar para você que a depressão não é falta de fé, irmãos, tá? Como alguns já me disseram, já ouvi dizer isso, de algumas pessoas, mas depressão não é falta de fé, ok? Não se esqueça disso. E para começar, nós vamos ler primeiramente o livro de Juízes, tá? No capítulo 16, do versos de 27 em diante, ok? O capítulo 16, fala muito sobre Sansão e Dalila, a traição de Dalila sobre Sansão. E Sansão ele é pego no segredo dele, então poderia cortar o cabelo dele para poder perder, ficar com a força dele e perder. Se ele falasse para alguém, o combinado foi esse. Ele perderia a sua força, o combinado que era não cortar o cabelo. E então ele contou para Dalila. E Dalila foi logo falando para os seus líderes, os filisteus, como ela era uma filisteia, então ela contou para os filisteus, por troca de dinheiro. Então Sansão acabou perdendo sua força, e então foi pego pelos filisteus. E ele ficou muito chateado, muito triste e deprimido. Agora nós vamos ler o relato bíblico demonstrando para você que ele estava assim com depressão. Vamos ver um pouco o relato, um pouquinho dos trechos. Juízes capítulo 16, verso 27, diz assim: O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Aqui Sansão é pego, preso e levado ao templo deles, de Dagon. Deus Dagon. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia, zombando de Sansão, que foi pego ali, preso por eles, pelos filisteus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, olha só, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda. Empurrou uma com uma mão e outra coluna com a outra. Verso 30. E disse: Que eu morra com os filisteus, ou em algumas traduções, morra eu e os filisteus. Ou seja, uma pessoa que pede para morrer, com certeza ela não está sã, ela está com algum desequilíbrio mental. Então nós vemos aqui que a depressão sim é um desequilíbrio mental, neuroquímico que acontece. Isso pode acontecer, mas com qualquer um de nós, a depressão, não é? E tem vários estágios, fase 1, 2 e 3. A 3 é a mais grave, onde Sansão aparentemente estava aqui. Estava muito deprimido, triste por ter errado, falhado com Deus, e acabou pedindo para morrer. Então a pessoa que pede para morrer, comete suicídio, ela está depressiva. Agora não quer dizer que é falta de Deus, porque Deus ouviu ele. E disse que morreu os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes, sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então Sansão ainda matou pessoas, os filisteus, os ímpios que escarneceram ali, na sua morte, na hora de morrer. Então Deus deu força para ele, Deus perdoou eles.
Sabe por que Deus perdoou eles? Ele e Sansão? Porque se nós abrirmos a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, você sabe o que está escrito lá? São os heróis da fé. É a galeria dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, ali praticamente o capítulo todo. E no verso 32, lá menciona quem está na galeria? Sansão. Se Sansão está na galeria da fé, é porque ele se arrependeu na última hora, depressivo, Deus ouviu ele, deu força para ele derrubar as colunas, né, do templo e matar todos os filisteus que ali estavam no momento, na hora. Então, Hebreus 11, verso 32 diz assim, ó: E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu faltar de Gibeão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aqui, como eu ensinei para vocês, aqui é a galeria dos heróis da fé. São pessoas que morreram pela fé, porque creu em Deus, creu em Jesus Cristo, se arrependeram nos últimos momentos. Foi o caso de Sansão. Então, irmãos, não venha você me dizer que depressão é falta de fé. Não é falta de fé, ok? Uma pessoa que pede para morrer, ela está depressiva. É o caso de Sansão. E Sansão não teve pouca fé. O problema foi dele mesmo, neuroquímico. Problemas que afetam a nossa mente e nosso corpo. Porque nós, seres humanos, nós somos seres holísticos, ou seja, integral. O que afeta na mente afeta o corpo, e o que afeta do corpo afeta na mente. Você entendeu? Se eu estou cansado, ou seja, fisicamente, o que minha mente vai pedir? Vai afetar também, vai pedir o quê? Cama, descanso, sono, dormir. Se eu estou com a mente com a dor de cabeça, algum problema mental, problema grave, o que vai acontecer? Vai afetar também meu corpo vai pedir para esse descanso, para eu pensar também, né? Então uma coisa leva a outra, não há separação, não existe isso, é junto, mente e corpo andam juntos, são seres holísticos, integrais. Afetou a mente, afeta o corpo também. Põe isso em prática, irmãos. Põe isso na mente. Isso é comprovado pela psicologia e psiquiatria, ok? Afeta o corpo, afeta a mente também. O que afeta a mente, afeta o corpo, ok? E vice-versa, tá bom? Irmãos, e outro relato interessante sobre depressão, e para mim é o mais claro, está no livro de 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, lá no comecinho da Bíblia, ok? Nós vamos ver alguns relatos, um relato aqui sobre depressão. Nós vamos ver os sintomas da depressão nessa pessoa. Aí você vai me dizer se é falta de fé ou não. Irmãos, não é falta de fé, irmãos. Tire isso da sua cabeça, da sua mente. Não é legal, não convém um cristão dizer isso, que um outro cristão está com depressão por falta de fé. Não é falta de fé, irmãos. Pode ter certeza que não é falta de fé. É o profeta Elias que teve depressão. Nós vamos ver aqui, nós conhecemos, né, a história dele no capítulo do 16, 15 em diante, falando de Elias, né, 17 em diante, falando de Elias, 18, e o 19 relata a história do capítulo 18, que ele matou vários profetas, falsos profetas de Baal, né? E no capítulo 19, o capítulo seguinte, olha só o que acontece. Jezabel, né? O que ela faz com ele? Ela ameaça ele. Diz assim, ó. Acabe contou a Jezabel, capítulo 19, verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, essas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Olha só, ela mandou, né, matar ele, na verdade. O mensageiro ir lá dizer essas palavras dela. Manda matar ele, pelo que ele fez com os meus profetas, ou com os profetas de Baal. Olha só, verso 3. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Ou seja, ele estava com medo, né? Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Foi embora.
Verso 4. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, ou seja, que os antepassados, né, o povo antigo. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Verso 8, né, que Elias vai na caverna do Monte Horebe, né? Ele se levantou, comeu e bebeu, com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu vou parar por aqui, irmãos, mas fica uma lição de casa. Leia os capítulos 17, 18, 19, 20 também, se vocês quiserem, para entender um pouco da história de Elias, né? Tanto que Elias, ele, se é falta de fé, por que ele subiu, né, num redemoinho? Foi trasladado para o céu. Uma pessoa sem fé não pode chegar a esse nível. Então Elias foi trasladado para o céu. Então vamos ver alguns sintomas da depressão. Aqui nesse versos que eu mencionei para vocês, é muito claro o que nós vimos hoje na psicologia, hoje os sintomas, né, da depressão ou da psiquiatria. Olha só, ele ficou com medo, né? A depressão é normal ter medo. Ele entrou, verso 4, que ele entrou no deserto, pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ou seja, aqui ele falou o quê? Né? Ele na verdade foi para um lugar sozinho, deserto, solitário, um lugar solitário. Aqui na minha tradução está deserto, em outras traduções solitário. Uma pessoa depressiva, ela fica em isolamento total. Isolamento total. Foi o que Elias teve aqui. Sentiu-se sozinho, queria ficar sozinho, né? E não queria ter ninguém. Isolamento total. Vamos continuar lendo o texto. Né? Sentou-se debaixo de um arbusto, ficou ali sozinho debaixo de um arbusto, né? Ou longe desta. E disse ao Senhor: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Ou seja, mais um aqui, profeta pedindo a morte, para que Deus tire a vida dele. Nós vimos anteriormente o caso de Sansão. E agora nós estamos vendo agora Elias pedindo a morte. Mais um aqui. Pois não sou melhor que meus pais, né? Toma a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então, foi claro aqui, bem claro o texto que Elias pediu a morte, queria morrer. Não queria mais, com medo da morte, da perseguição que Jezabel fez com ele, né? Mandou o mensageiro falar com ele. Então, irmãos, falta de fé, depressão não é falta de fé, não é falta de Deus, né? Desculpa aí, mas você que pensa assim demonstra muita ignorância. Nós devemos ler as escrituras mais, irmãos, um pouco mais, né? Verso 5: e deitado debaixo do arbusto, adormeceu. O que um depressivo faz? Ele quer dormir. Por quê? Porque o corpo dele, cansaço, fez com que a mente dele cansasse também. Pediu o quê? Descanso físico e emocional. Ele foi dormir. Um depressivo, ele fica na cama constantemente, né? Fica no seu quarto isolado, solitário, como nós vimos aqui Elias no deserto, aqui no lugar solitário, e dormiu. Então, mais um sintoma da depressão: dormir. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Verso 6, ó. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Mais uma vez ele se deitou. Né? Ele comeu e bebeu,
do que tinha do lado lá dele, que o anjo deu para ele, e voltou a adormecer. Mais uma vez, sintomas de depressão. Só que a pessoa depressiva só pensa, só quer dormir. Dormir, dormir. Olha o verso 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou, ele disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Outro sintoma aqui. Nós vimos aqui no verso 5, no verso 7, o anjo tocou Elias. O que nós devemos fazer com uma pessoa depressiva, irmãos? O toque, o abraço, para ajudar ele a restaurar, a reviver, a aconselhar ele. Então o abraço é um toque. Então o que o anjo fez? Ele tocou Elias, tocou, pegou nele, fez alguma coisa ali que reanimou ele pela segunda vez. Insistiu, não é? Então nós devemos insistir na pessoa, querer falar com ela, abraçar ela, que é o toque, não é? Um aperto de mão, ok? Então nós devemos fazer isso aqui também para as pessoas que estão, né, em depressão, em estado fase 2 e fase 3, que são os mais complicados. E Elias foi e comeu, dessa vez ele comeu e bebeu o pão. E verso 8 fala que ele levantou, comeu e bebeu com a força desse alimento, seguiu, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, então aqui eu demonstrei para vocês que depressão não é falta de fé, até porque Sansão está na galeria dos salvos, né? Heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, demonstra lá, especificamente o verso 32. E aqui menciona o relato de Elias adiante, depois do capítulo 20, 21, 22, né? Demonstra que Elias ali foi levado aos céus vivo, né? Trasladado, porque ele tinha muita fé. Okay? Então, falta de depressão não é falta de fé, irmãos, é só um desequilíbrio mental, neuroquímico, que todos nós estamos sujeitos a acontecer isso conosco, não é? Então, isso acontece com todos nós, seja cristão ou não. Né? Então, não é falta de fé. São problemas, né, que ocasionam, por exemplo, traumas da vida, tudo que você fez deu errado, a sua vida financeira ruim, né, uma família desestruturada. Pode tudo isso ocasionar a depressão. E outros fatores, irmãos, outros fatores que são muitos, que pode levar a pessoa a ter uma depressão grave, irmãos, tá? Então pense direitinho, estude a Bíblia, examine ela, leia com sinceridade, para que você entenda mais sobre a Bíblia e não, irmãos, não fale o que não sabemos, irmãos. Falta de fé. Imagine eu falar para um irmão que está doente e a depressão é falta de fé. Não dá, irmãos. Eu não estou demonstrando amor para o meu irmão. Se ele tem depressão, aí que eu tenho que ajudar ele. Mais ainda, não é? Então, irmãos, esse é a mensagem de hoje. Espero que vocês entendam e gostem. E também compartilhem esse conteúdo, ok? Para que as pessoas entendam e vejam que há base bíblica, sim, sobre pessoas depressivas que mesmo assim estavam com Deus o tempo todo e que tiveram problemas emocionais, tá bom? Um abraço, fico com Deus e até a próxima.